Aquele excelente dia, já começando a nossa live, já estamos aqui conectados na presença de Deus. E uma coisa que eu quero falar muito com vocês, fiz até uma postagem sobre isso, sobre a importância de cuidado emocional, né? Tanto dos líderes, quanto o seu, né, gestor, quanto também das pessoas que estão com você. Nós temos esse olhar, né, dentro dos negócios, dentro do corporativo. Mais uma vez eu vou indicar aí o filme A Forja. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando sobre esse olhar de mentorear pessoas, de forjar pessoas, de lapidar pessoas, né? Nós estamos aqui mais uma turma, uma geração super, né, atualizada. Nós temos muito essa questão hoje nessa geração de trabalhar a musculatura emocional, de estar com eles. E nós estamos vendo aí, né? Acabei de colocar ontem bem essa reportagem falando que a China aí, em algumas empresas, nós sabemos que a carga lá de trabalho é extremamente estressante e que eles têm uma visão diferente até do mundo corporativo. Mas olha só, tem gestores lá que já estão liberando 10 dias anuais, tá? Para que as pessoas possam tirar atestado por não estarem bem emocionalmente. Porém, gente, eu teve até uma visão lá de uma responsável por Instituto de Felicidade, que ela fala que exatamente nós precisamos entender o que está por trás disso, sabe? Bom dia, Dan, bom dia, Cláudio, bom dia, Pri, Deus abençoe vocês. E nós precisamos entender o que está na raiz, porque muitas vezes aquele atestado que a pessoa vai tirar, né, como uma febre. Ah, eu tô com uma febre, vou tirar atestado, ok, mas se você não tratar a causa, o que está causando aquela febre, provavelmente você vai voltar a tirar atestado. Então nós precisamos ter essa visão. O que é que nós precisamos tratar hoje nas nossas equipes, nas nossas lideranças, nas nossas vidas, que vai repercutir lá no futuro? Que tipo de tratamentos, né, preventivos, que tipo de ações preventivas, que tipo de situações preventivas nós vamos adotar agora, nessa geração, nesse momento, para que no futuro nós não tenhamos tanto impacto, porque já estamos tendo, né? Então nós precisamos preparar as pessoas, e isso é uma das coisas que a gente mais tem conversado com a liderança, que mais nós temos feito dentro das empresas. Entender também que um treinamento, ele precisa ser costurado. Eu sempre falo isso. O que é isso? Nós precisamos ter um discernimento, o que metodologia, que didática, que ferramenta é a ferramenta certa. Eu não vou tratar uma febre com um remédio para dor de cabeça, a não ser que ele tenha um antitérmico junto. Então eu preciso entender qual é a dor, qual é a raiz, o que é que está causando, para gerar na minha equipe o resultado que eu espero. Então não é simplesmente uma palestra motivacional que vai resolver o teu problema. Não é simplesmente um momento de confraternização, de aniversariantes do mês que vai resolver as situações da tua empresa. É muito mais profundo do que isso. Amém? Então, vamos falar sobre isso também aqui nas lives, tá? Queridos, um excelente dia para vocês. Estamos aqui em Terras Paulistanas. Glória a Deus por isso. Eu amo o meu trabalho porque nós podemos acessar vários lugares e fazer com que as pessoas elas sejam acolhidas, amadas, recebidas. Amém? E nós estamos na leitura de Atos dos Apóstolos, e nada mais do que somos igreja. Quando nós estamos indo nos lugares, estamos trazendo discernimento, clareza, luz, né? Então, quando nós trazemos essa presença, nós trazemos a igreja também, tá? E olha que interessante. Lá, eles estavam lá tendo toda aquela confusão lá com Félix, que mandaram para ele para resolver a questão lá de Paulo, né? E aí diz assim: então Félix, que tinha um bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lisias, decidirei o caso de vocês. Então ele ganhou o tempo, né? Adiou aqui a causa. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio a cada nome bíblico, né? Drusila, a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. As mulheres, né? Eu sempre falo assim: homens, escutem as mulheres. Porque as mulheres, elas têm uma sensibilidade. Elas têm algo diferente, sabe? Que foi dado por Deus. E mulheres,
Permitam serem esses canais de sabedoria, de sentido, sabe? A mulher tem aquele sexto sentido, é apurado, sabe? Assim, a visão sistêmica dela. Então aproveitem isso. É tanto que Deus é tão perfeito que deu à mulher a capacidade de gerar. Por quê? Porque o homem, ele é o semeador, né? Ele vem como cabeça, mas a mulher é o pescoço. A mulher que diz, meu filho, vá pra cá, vá pra lá, olha, desperte isso daqui, faça isso daqui. Então a mulher, ela vem como ativadora. Porém, nós sabemos que a palavra também fala que a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. Então homens sabem escolher as mulheres, né? Tem um discernimento disso também. Então a mulher sábia edifica a casa, a mulher tola destrói, ok? Peguem isso. Então vamos lá. E ela chamou, né, lá Paulo, ó, vai falar de Jesus pra mim. Ele pegou, foi lá, né, mulher do Félix. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então ele deixou Paulo lá, mas começou a aprender com Paulo também, né? E ele queria ser bem-sucedido. E muitas vezes nós estamos pelo ego, né? Agradar as pessoas, agradar o povo, agradar a sociedade e não muitas vezes seguir o que Deus está falando, o que Deus está mostrando para nós. Então tenham muito cuidado com isso também, né? E não querer agradar os homens e deixar de agradar a Deus, tá? Tenham muito cuidado com isso. E ele deixou lá Paulo na prisão. E aí depois ele vai falar aqui que eles vão adentrando nessa situação de Paulo. E amanhã a gente vai decorrer mais um pouquinho sobre Atos. Nós estamos fazendo essa leitura bem pausada, porque a Bíblia, queridos, ela não é para ser lida de uma vez só, ela é para ser ruminada, digerida, né? Nós precisamos entender que a palavra é muito rica. Em apenas um versículo, né? Um versículo nós somos capazes de ler a palavra por inteiro, né? De trazer uma pregação, de ficar 1 ou 2 horas conversando. E uma coisa que eu quero falar hoje para você, e tenha perto, foi uma coisa que eu falei muito no treinamento, pessoas que lapidem você. Sabe, lá em Provérbios tem dizendo assim que o ferro afia o ferro, assim como as nossas amizades, nossos relacionamentos nos afiam. Não queira pessoas do seu lado que não confrontem vocês. Confrontem no bom sentido. Em querer o teu melhor, em querer que você se desenvolva, em querer que você, sabe, conserte as coisas que não estão certas, em confrontar você naquilo que você está errado. Isso se chama disciplinar. Então sempre tem pessoas que disciplinem vocês. Eu sempre peço ao Espírito Santo, fala se tem algo errado em mim, porque eu sou humana, né? Fala se tem algo errado em mim, porque eu quero acertar e eu estou buscando acertar. E muitas vezes eu não vou acertar, sendo que eu preciso desse discernimento. Então hoje eu tenho pessoas, principalmente espirituais, que elas me ajudam a ter um discernimento. Ó, Cíntia, não é assim. Ó, Cíntia, isso aqui tá errado. Ó, Cíntia. Então elas começam a dizer, ó, não, tá tranquilo. Então fica em paz. Né? Fica em paz. Então elas me ajudam a ter esse discernimento. Mas o melhor discernimento que você pode buscar, queridos, é do Espírito Santo. Sabe por quê? Pessoas falham. Pessoas são pessoas. Entendeu? Pessoas têm opiniões, pessoas têm mapas, pessoas têm paradigmas, pessoas têm metamodelos, pessoas têm uma mente consciente, pessoas têm histórias, pessoas têm experiências boas e ruins. Então que a gente tenha esse discernimento, amém? Então um excelente dia para vocês, muito obrigada por estar aqui na live comigo, fico muito feliz com isso. Que Deus abençoe sua vida, que a presença do Senhor esteja sobre a tua casa, né? Tem algumas pessoas me perguntando do líder titânio. Nós vamos ter o líder titânio somente agora em 2025, porque em 2024 nós vamos para o 2º módulo, que é um módulo mais avançado, e Deus tem trabalhado muito nisso, tá? Então eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, coisas poderosas. Sempre busca a instrução do Espírito Santo. Chama o Espírito Santo para onde você estiver. Chama o Espírito Santo para onde você está. Eu falo muito assim, as pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim, Cíntia, você fala de ficar orando nas empresas, fica falando de Deus nas empresas. Não, gente, sou quem eu sou. Meu trabalho na empresa é eu sei colocar isso muito bem, mas existe a Cíntia
que ela sim é uma filha de Deus, que ela sim tem Deus como centro de tudo, tem Deus como o maior amor da vida dela. Essa sou eu. E cada vez mais eu tenho aprendido a colocar Deus no lugar dele. Porque nós, às vezes, não colocamos. Nós colocamos nosso relacionamento, nós colocamos nosso trabalho, nós colocamos nossos filhos, nós colocamos várias coisas no lugar de Deus. E eu tenho aprendido nesse decorrer da minha vida que nós temos um lugar para Deus, que é a prioridade. E a palavra até diz, né, em Mateus 6,33, que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos ter esse discernimento, que nós precisamos primeiro buscar a Deus. Então, antes de consultar qualquer pessoa, consulte a Deus. Antes de falar com qualquer coisa, sobre qualquer assunto com alguém, consulte a Deus. Porque primeiro vem o discernimento dele, depois vem as confirmações através das pessoas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que a palavra do Senhor esteja sobre nós, que nós possamos acessar as bênçãos do Senhor nesse dia. Amém? Eu declaro que esse dia vai ser um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Muito obrigada por estar na live comigo, Dan, Cláudia, Pri, Márcio, Neto. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Lembrando que nossas lives estão lá no Spotify, você acessa o link na bio. Tem o Spotify, tem o YouTube, todas as lives estão lá. No Instagram a gente só deixa a live de 2 dias, no máximo 3 dias. Porque aí a gente tem aí já um trabalho na questão do nosso feed. Então, as outras lives você pode pegar todas lá dos atos que a gente tem conversado sobre aqui, sobre as nossas lives estão lá no Spotify e tem também no YouTube, tá bom? Então fica com Jesus, um excelente dia. Hoje tem líder, hoje tem outra turma e hoje tem muita coisa boa. E que a presença do Senhor esteja onde nós estivermos, onde colocarmos as plantas dos nossos pés, onde estivermos com as nossas mãos, que a presença do Senhor esteja conosco, amém? Fica com Jesus, tenha um excelente dia.